Boa noite, igreja. Boa noite. Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se faça presente em cada coração. Amém. É um privilégio muito grande e uma responsabilidade também muito grande vir aqui na frente e ser o mensageiro do Senhor naquele dia. E desde quando recebi o convite para estar aqui, para juntos louvar e exaltar o nome do Criador, comecei a orar a Deus, pedindo ao Senhor que Ele abrisse a mente e o coração de cada um de vocês, para que você pudesse entender o querer e a vontade do Senhor. Amém. Pedi também para que o Senhor os protegesse e guardasse cada um de vocês. Amém. Se vocês estão aqui é porque Deus ouve nossa oração. Amém. Irmãos, nada que eu vou falar aqui é desconhecido. Nada é desconhecido. Tudo vocês conhecem, né, que é da palavra de Deus. Talvez eu fale algumas palavras que vocês não conheçam, própria minha, mas que venha da palavra de Deus você já conhece. Mas a palavra de Deus fala que ela se renova a cada manhã. Eu tenho certeza que ela vai se renovar no nosso coração nessa noite também. Irmãos, no livro Jesus é meu modelo, da irmã Ellen White, na página 322, fala que em cada assembleia de crente na terra, os anjos de luz estão escutando os hinos, os testemunhos e as orações. Amém. Os anjos de luz estão aqui nessa noite. Amém. Venham adorar o nosso Deus com vocês. Glória a Deus. Então não deixe que nada atrapalhe esse agir. Não deixe que nada atrapalhe essa adoração. Não deixe que nada atrapalhe você ouvir a voz de Deus essa noite. Amém. Vou fazer uma breve oração para que a gente possa abrir a palavra de Deus. Querido Deus, Pai Santo e Eterno, toda honra e toda glória seja dada a Ti. Amém. Muito obrigado, Pai Santo, Pai Eterno, porque o Senhor aceita nossa oração, aceita nosso louvor e nos aceita como seus filhos. Amém. Abençoe, Senhor, essa noite. Abençoe cada um que aqui está. Abençoe essa igreja e me abençoe também, Senhor, para que eu possa ser usado por Ti nessa noite. Amém. Porque eu me sinto como uma criança sem saber mesmo o que eu vou falar. Mas quem dirige é o Senhor. Porque eu sei que eu queria efetuar vem de Ti. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu me sinto em casa porque o povo adventista tem um privilégio muito grande. Porque eu me sinto, eu sei que essa igreja é nossa. Amém. É nossa porque qualquer um, igreja adventista, qualquer um que você sempre quer participar dessa igreja, quer fazer parte desse povo aqui. Você pede sua carta e você começa a ser membro daquela igreja, né? Então esse é um privilégio de a gente ter a igreja como a nossa casa, né? Então, meus irmãos, é muito bom conhecer a igreja. Quando a gente passa a ver a igreja adventista, fala, tem igreja adventista ali. A gente fica feliz assim, não é, irmãos? É verdade. Ele fala, tem igreja adventista, que bom ter igreja ali, por quê? Sentimos como fosse nossa, porque nós somos um povo de Deus e aquela igreja sempre está porta aberta para receber todos. Meus irmãos, vivemos em um mundo corrompido, num mundo de pecado e num mundo que muitas vezes faz com que a gente não seja o cristão que deveria ser. Eu queria fazer uma pergunta para um de vocês aqui. Algum voluntário para me fazer uma pergunta? É, meu irmão? Não, aqui nós estamos lembrando que aqui a gente não está para envergonhar ninguém, mas sim para a gente refletir. Meu irmão, depois dele tem alguém? Outro voluntário depois dele fazer pergunta? Para você? Fazer para ele, depois eu faço para você. Meu irmão, você estava aqui na igreja no outro domingo? Não. Não estava, né? No outro sábado? Você sabe quem pregou? Lembra quem pregou? No outro sábado? Sim. Não me recordo. Que foi a mensagem que foi trazida no outro sábado? Também não me recordo. 8 dias. Irmã, no outro domingo a senhora estava aqui? Não. Não estava? A senhora estava na quarta? Não. Bom, Também não estava na quarta. no outro domingo, 15 dias atrás. Não, então fiquei 15. Faz 15 dias. Sábado também, 15 dias. Eu fiquei sem vir. Tem mais algum voluntário? Aqui sim. Minha irmã,
sábado, 15 dias atrás. Quem estava pregando aqui? 15 dias atrás eu só precisava saber a data. Não Por vale. data vai estudando. Por data fica mais fácil. Peraí. No domingo, 8 dias atrás, quem estava pregando? 8 dias atrás teve, se não me engano, ou é o Eric ou é a irmã Maria Castro. Qual foi a mensagem? Normalmente do Eric é sobre. Não é isso que eu queria saber. Não, a mensagem era ele, Não calma foi a lá. pergunta que eu fiz. A Maria Castro, se foi a Maria Castro, ela estava pregando sobre. Lembrando que aqui a gente não está para envergonhar ninguém. Só queria que vocês refletissem. 8 dias atrás, a gente não lembra nem da mensagem, nem do pregador. Significa que 8 dias atrás vocês não vão lembrar que eu estive aqui nem que mensagem eu trouxe. E não é isso que Deus quer para nós. Amém. Eu até queria pegar e colocar uma pausa nisso. Quando eu vejo uma pregação que eu gosto, eu entro no site da igreja e fico relembrando, porque eu ponho uma coisa na cara, tipo assim, aprendi alguma coisa, e aí começo a pôr em prática, né? E aí nos primeiros dias você põe em prática, depois já vai saindo. Aí eu escuto de novo para voltar, porque senão depois eu já esqueço. Não, mas é 8 dias Você atrás. escuta e fala, Sabe o que vou eu te mudar. falo desse sábado, de 8 dias atrás aqui, que eu lembro, é que eu ia deixar 2 irmãos aqui descalços, porque veio uma pessoa aqui nessa igreja atrás de roupa e calçado e não tinha. Aí eu precisei sair para ir lá na minha casa buscar um calçado para essa pessoa. Então você vê, 8 dias. Por que eu perguntei isso? Não é para que a gente seja não envergonhar ninguém. É para a gente refletir que nossa mente está corrompida, meus irmãos. Que uma mensagem de 8 dias a gente não somos capazes de refletir e lembrar que a mensagem nem o pregador esteve. E 8 dias eu fico triste porque eu sei que daqui a 8 dias você vai ser lembrado, nem minha mensagem que Deus escolheu não vai ser lembrada. Mas vamos orar para que Deus faça com que a gente tire proveito daquela mensagem, que a gente entre no nosso coração, porque como entra no nosso coração aquela mensagem, a gente vai lembrar. Ele não pode lembrar o pregador, mas a mensagem a gente vai lembrar. Está entendendo, irmão? Então não vou para envergonhar ninguém, mas para que a gente refletir, para que o Espírito Santo venha atuar na nossa mente, para que a gente venha aceitar a nossa mensagem. A mensagem que Deus mandou ao nosso coração. Porque todas as mensagens que Deus quer falar ao nosso coração. Meus irmãos, mas eu sei que os anjos fazem presente que essa igreja está cheia para a glória do nosso Deus. Uma coisa que Deus quer que a gente entenda é que Ele nos ama com amor eterno. É isso que Deus quer que a gente entenda, que Deus nos ama. E se a gente não entender que Deus nos ama, a gente vai pensar em desistir muitas vezes. Eu vou pedir para vocês abrir a Bíblia, lá em Gênesis. Gênesis 28, 15. Gênesis 28, 15. Amém, igreja? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Essa foi uma das grandes promessas que Deus fez a Jacó e vai fazer para cada um de nós. A palavra do Senhor fala assim: eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei tomar essa terra, porque não te deixarei até que haja feito o que eu tenha dito. Então Deus faz 3 promessas para cada um de vocês aqui que veio aqui essa noite. Eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e não te deixarei. Essa é uma das promessas que Deus quer que a gente entenda, que essa promessa Ele faz a cada manhã da nossa vida. Quando você vai sair de casa, ao deitar ou ao levantar. Porque tudo vem de Deus, porque o querer efetuar de quem? É de Deus. A gente não tem mérito, irmão, nem poder, nem capacidade de se cuidar. Então Deus fala: filho, filha, eis que estou contigo. Amém. Te guardarei por onde quer que fores. E não te deixar. Deus não vai te deixar, meus irmãos. Amém. Deus não vai te abandonar em momento algum. Essa é a promessa de Deus. O homem é falho, mas Deus é perfeito. Amém. E se eu e você
Talvez eu não fale por você, mas falo por mim. Se eu estou vivo hoje, é um fruto do milagre. Amém. É Deus cumprindo essas promessas na minha vida toda manhã. Que estou contigo, te guardarei por onde quer que for e não te vou te deixar. Talvez alguns de vocês não queriam estar aqui. Eu não senti vontade de estar. Mas o Espírito Santo do Senhor te conduziu até aqui. Talvez quem esteja assistindo essa pregação não queria estar por algum motivo, mas Deus fez com que ele estivesse assistindo ou vai assistir em algum momento. Porque Deus vai agindo para nos salvar, meus irmãos. Vou pedir para vocês abrir a Bíblia agora. Em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, antes da gente abrir a mensagem que eu quero trazer para a igreja. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor: antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que nascesse, foi eu que te chamei. Então, meus irmãos, a palavra de Deus é bem clara, que ele fala, antes que você fosse formado, Deus já te conhecia. E antes que você nascesse, foi Deus que te chamou. Deus que te chamou. Você é chamado por Deus. Alguém já ouviu aqui, ou alguém já falou, você me fez porque você quis. Alguém já falou com seus pais, ou com a sua mãe, já ouviu? Você me fez porque você quis. Você já ouviu ou alguém já falou? Eu já falei para o meu pai, no tempo de rebeldia, quando eu não conhecia esse Cristo. Então, mas eu estava enganado, como o mundo está enganado. Não foi porque você me fez porque você quis. Deus que nos escolheu e Deus que nos chamou. Então você é de Deus. Vocês são de Deus. Amém. Isso que a gente tem que entender de quem somos, para onde iremos. Somos de Deus e iremos para o céu. Amém. Essa é a realidade que a gente precisa entender. Quem somos? Somos de Deus. Para onde iremos? Iremos para casa. Para onde? Para o céu. E isso que nós devemos entender, que a gente não somos fruto do acaso. A gente não somos fruto de um relacionamento. A gente somos filho do Deus vivo. Que foi Ele mesmo que nos escolheu e Ele que nos formou. Como Ele formou Adão com as suas próprias mãos e moldou Adão, Ele nos escolheu do nosso próprio jeito. Tem gente que reclama de tudo, do ser humano. Reclama do cabelo, reclama da pele, reclama do dente, reclama disso, reclama daquilo. Tem gente que é assim ou não é? Mas temos que entender que foi Deus que nos fez. Deus que nos criou. Deus que nos escolheu. E jamais devemos se envergonhar desse Deus maravilhoso. Desse Deus criador e redentor. Irmãos, eu vou pedir para vocês abrir a Bíblia, lá em Atos 6, versículo 8. Antes, eu queria que vocês entendessem o amor de Deus. Que a gente entendesse quem foi que nos criou. Para depois a gente entender o porquê essa passagem bíblica, essa história. Atos 6, versículo 8. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e ele disputava com Estevão, e não podia resistir à sabedoria,
ao respeito com o que falava. Então subordinaram alguns homens para que dissesse que ouviste proferir palavras blasfêmias contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciões e os escribas, investido contra ele, e o arrebataram e levaram ao conselho. E apresentaram falsa testemunha que dizia: este homem não cessa de proferir palavras blasfêmias contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos que estavam sentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. A palavra de Deus diz que Estevão estava tão cheio do Espírito Santo que ele fazia sinais e prodígios. Assim diz a palavra do Senhor. Fazia sinais, prodígios e curas. Mas todo aquele que tentava debater com ele a palavra de Deus não podia resistir à sabedoria de Deus que era com ele. Mas aquele povo naquela época, ele não estava satisfeito com alguém que pudesse levar a palavra de Deus e ser cheio do Espírito Santo. Então ele o quê? Ele pagaram alguém para inventar mentiras para dizer que Estevão estava falando blasfêmias. Estava falando blasfêmias contra o Deus Altíssimo, contra a casa de Deus. Então resolveram levar ele ao conselho. Mas ele falava aqui que o rosto dele brilhava como o rosto de um anjo. Entendemos, irmãos? O que eu quero que a gente entenda? Que por você ser povo de Deus, muitas vezes a gente vai passar por aflição. A gente vai passar por luta, como Jesus falou, nesse mundo passarei por luta, por aflições, mas ele falou, tem bom ânimo, eu venci o mundo. Ele disse o que você vai vencer? Que as lutas vêm, mas Deus é maior. As lutas sempre vão existir enquanto a gente estiver nesse mundo, mas nosso Deus também vai existir, que Ele é maior e mais poderoso que todas as coisas. Amém. Então quando vir as lutas, meus irmãos, lembre-se que você tem um Deus. Lembre-se que Deus fez a promessa: eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores e não te deixarei. Se a gente lembrar dessas promessas, lembrar que a gente tem um Deus que nos criou e conhece todas as coisas, a gente vai entender, irmão, que em momento algum a gente vai estar só. Estevão, cheio do Espírito Santo, que a Bíblia fala aqui, a palavra de Deus diz que ele brilhava, o rosto dele como um anjo. Ele foi caluniado, inventaram mentira contra ele para prejudicar. Mesmo assim, meus irmãos, ele não abandonou a fé, não blasfemou contra Deus e não desistiu do quê? Do foco dele, que era levar a mensagem de salvação àquele povo. E a gente vê aqui o Estevão, homem de Deus, passando por todas as aflições. E a gente acha, meus irmãos, que a gente não merece passar por aflições, que a gente não pode passar por luta, porque somos cristãos, a gente não pode passar por nenhum tipo de dificuldade, de dor, de sofrimento. Muitas vezes a gente pensa assim, mas não é isso que Deus disse. Deus, em momento algum, Jesus em momento algum falou que a gente não ia passar por aflição aqui na terra. Ele disse que estaria conosco e vai estar conosco a todo momento. É isso que Ele quer que a gente entenda, que as lutas vão passar, porque temos um Deus que cura, que restaura e que nos abraça nos momentos mais difíceis. Filho, eu estou contigo. Filho, eu não desisti de ti. E a gente vê aqui, mais para frente, em Atos 7, 7:54, 7:54, ainda fala assim, e ouvindo, aqui, né, mais para frente, fala que Estevão, ele tentou explicar para eles, para aquele povo, argumentar, explicar para ele sobre a lei de Deus. E aí ele começa a falar dentro do tempo de Abraão, e ele vem falando de Abraão, Isaac, Jacó, e ele vem falando, explicando todos os acontecimentos, falando até do tempo de Davi, vem falando, né? Explicando os acontecimentos de cada dia, mas eles não quis ouvir o argumento de Estevão.
né? Em Atos 7, 54, fala ainda. Estava entre 55. Atos 7, 54. E ouvindo eles isto, enfureceram-se e seus corações e reagiu os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo o céu aberto e o Filho de Deus, o Filho do homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, tamparam os ouvidos e arrebentaram unanimemente contra ele. Expulsaram da cidade e o apedrejaram. E as testemunhas depuseram seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. A Bíblia diz que ele apedrejaram, né? E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe impute este pecado. E tendo dito isso, e adormeceu. Estevão foi morto naquele momento. A Bíblia diz que ele pôde ter uma visão do céu aberto e ver o Filho de Deus, né? Ainda fala assim, quando apedrejar Estevão, invocando, diz: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Ou seja, receba a minha vida, né? Amém. Você vê que o homem estava tão cheio do Espírito Santo, um homem tão santo, que ele teve uma visão do céu. Meus irmãos, por que eu quero trazer essa mensagem? Deus pediu para trazer essa mensagem para vocês, para que a gente entenda que o cristão, ele não está isento de passar aflição. Que o cristão, ele pode passar por aflição, como Estevão passou, mesmo sendo um santo de fazer milagres, cura, prodígio, como a palavra de Deus fala. Mas ele passou grande aflição, que foi apedrejado até a morte. Aí eu falo para vocês, Deus abandonou Estevão. Ele não abandonou, porque ele estava com coragem, cheio de fé do Espírito Santo, e ele não teve medo. Ele morreu para que esse testemunho ficasse para mim e para você. Então, no seu sofrimento, irmãos, lembre que Deus, ele vai fazer de tudo para alcançar o coração. E Deus permitiu que Estevão morresse dessa maneira, para que a mensagem de Estevão alcançasse o nosso coração. Amém. E eu lembro de um testemunho do irmão da igreja de Lausanne Paulista, perto da igreja que a gente frequenta, Denilo. Numa época dessa de carnaval, uns 20 anos atrás, ele estava afastado da presença do Senhor. E teve um retiro, como um retiro de carnaval, que muitas igrejas fazem, não sei o que essa fez. Sai de São Paulo para passar esses dias num sítio, numa fazenda, em um lugar mais tranquilo. E num momento como esse de carnaval, de retiro, ele estava afastado da presença do Senhor. E a irmã dele convidou ele para ir nesse retiro. Mas ele não quis. Por muita insistência da irmã dele, ele acabou cedendo e indo viajar no retiro. Ô irmão, nessa viagem que ele foi, afastado de Deus, afastado da presença do Senhor, mas por muita influência da sua irmã, teve um acidente muito grave com o povo adventista. Essa caravana, irmão, esse retiro era para ser adventista. E nesse acidente que teve, morreu mais de 20 pessoas da igreja do Lausanne Paulista, ali na Zona Norte. E ele fala que quando os ônibus começou a tombar muito, que caiu num despenhaço, quando ele se assustou, que ele acordou, quando ele observou a mão dele estava toda dentro do crânio da cabeça da irmã dele.
A mão dele estava toda dentro da cabeça da irmã, segurando o cérebro da irmã dele. E naquele momento que ele viu aquilo, meu irmão, foi muito desesperador para ele. Quando ele olhou a irmã não estava mais com vida. E ele veio a mão dele dentro da cabeça da irmã, segurando o cérebro. E naquele dia, ele fez uma promessa para Deus que voltaria para casa. Voltaria aos pés de Cristo. Porque Deus preservou a vida dele. Ele sentiu que Deus estava dando mais uma oportunidade para ele. Estava dando uma oportunidade para que ele entendesse que ele precisava voltar para casa. E numa época dessa, de carnaval, aos 20 anos atrás, ele perdeu a sua irmã. Mas ele teve um retorno. Eu não sei o que Deus precisa fazer para alcançar o nosso coração. Mas Ele vai fazer o que for preciso para te alcançar. Amém. E ele voltou aos pés de Cristo, porque ele entendeu que Deus deu mais uma oportunidade. Mesmo precisando tirar a vida da irmã dele para alcançar o coração dele. Mas a irmã dele estava salva em Cristo Jesus. Amém. E ele estava muito distante. Deus fez isso para que ele pudesse estar vivo hoje. Irmãos, eu não sei o que Deus vai precisar fazer para te alcançar. Estevão precisou perder a vida para que a mensagem dele alcançasse nosso coração. E eu não sei o que Deus vai precisar fazer para que a gente realmente entregue a vida a Ele, mas Ele não vai desistir de nós. Amém. E aqui em Atos 8:1, eu vou pular aqui para Atos 9, de 1 a 9. Atos 9, de 1 a 9. Para que a gente possa entender que Deus não desiste de nós. Para que a gente possa entender que Deus sempre vai lutar para nos salvar em todas as situações. Atos 9, de 1 a 9. Assim diz a palavra do Senhor. E Saulo, respirando ainda ameaça e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum daquela seita, quer homens, quer mulheres, conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz no céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou o Senhor Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam, espantados, e ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém, e guiado pela mão, o conduziu a Damasco. A Bíblia diz que Saulo tinha um povo de Deus com uma seita. Ele fala que tinha um povo de Deus com uma seita. Então o objetivo de Saulo, a gente viu que na morte de Estevão, aquele que blasfemaram, que contaram mentira, calúnia, disse que pegaram as vestes de Estevão e colocaram aos pés de quem? De Saulo. Porque foi Saulo que autorizou a morte de Estevão. E a Bíblia diz que ele não parou com isso. A Bíblia disse aqui para nós que ele foi lá, pegou cartas, autorização para o sacerdote para o quê? Eu quero mais. Ainda tem gente lá, o povo de Deus, o povo cristão, pregando, louvando. Eu quero ir lá trazer preso ou matar. Se tiver como vir prender, eu prendo. Se tiver como matar, eu mato. E era isso que Saulo pensava. Mas, na caminhada dele, ele teve encontro com Cristo. Né? A Bíblia fala assim: Saulo, Saulo,
precisou Jesus falar diretamente com ele, meus irmãos. Como um homem desse ia ser evangelizado por alguém? Será que eu e você teria coragem de dizer assim: Saulo, eu sou cristão, Jesus te ama, Jesus tem um plano na tua vida, Jesus quer te conduzir ao céu, Jesus quer te salvar? A gente iria? Não iria. Não iria. E quando, meu irmão, Jesus não vê que não tem como o mensageiro dele alcançar o coração e dizer assim: eu vou. Eu vou. Se Deus vê que não tem como o mensageiro ir levar a mensagem, ele nos fala: então deixa comigo. Eu vou, deixa essa parte comigo. E foi isso que Jesus fez. Não tinha como alcançar o coração de Saulo. Ele queria prender e matar. Como algum cristão ia lá dizer assim: Saulo, Jesus te ama, não faz isso, que não é isso que Deus quer para a tua vida. Não teria, irmãos. Mas Jesus falou: essa parte deixa comigo. E quando ele foi, irmãos, e queria matar e prender todos aqueles que estão no caminho de Damasco, Jesus falou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Talvez Deus esteja falando para mim, para você: filho, filha, por que ainda você não se converteu de todo o coração? Filho, filha, por que você não voltou a meus pés? Por que você não veio ainda para mim? Por que você não teve um conserto? Por que você não consertou a tua casa ainda? Talvez ele esteja falando: filha, filha, onde tu estás? Onde tu está nesse momento? Talvez você esteja na igreja, teu pensamento esteja lá fora. E Deus faz essa pergunta para nós. Jesus faz essa pergunta para nós: filho, filha, onde estás? O que tu queres que eu faça para alcançar o teu coração? Será que eu preciso fazer como Danilo aconteceu? Danilo precisou a irmã dele morrer para que ele voltasse aos pés de Cristo. Será que um da família precisa morrer para que a gente entenda que Jesus está dando uma oportunidade? Tem um ditado que fala que aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. Mas Jesus vai fazer tudo, porque Jesus nos ama. E Saulo, meus irmãos, ele falou assim: Senhor, quando ele falou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Senhor, és tu. Ele falou: sou o Cristo a quem tu nos persegue. E a gente muitas vezes não entende, irmãos, que a luta é de Cristo. Que quando alguém está nos perseguindo, tentando fazer mal contra nós, entendemos que quando a gente persegue os cristãos, está perseguindo o próprio Cristo. Por isso que Cristo fala, Deus fala: aquele que não ama não conhece quem? A Deus. E a Bíblia diz: aquele que fala mal do seu irmão é de quem? É do maligno. Você entendeu, meus irmãos? Quem somos? Somos o povo de Deus. E Deus fala: quando a gente persegue um irmão, um crente, está perseguindo o próprio Cristo. Por isso ele fala: filho, você tem que amar. Aquele que não ama não vai para o céu. Aquele que não ama não conhece a Deus. Aquele que fala mal do irmão é do maligno. Porque Deus te ama e Deus fez isso para te proteger, para que ninguém causasse mal a ti. É isso que Deus quer que a gente entenda, que Ele nos ama de maneira tão especial, que Ele falou: ó, quem falar mal de você, ele não é meu, ele é do maligno. Aquele que não te amar, não me conhece. Aquele que não te amar, não vai morar comigo no céu. É isso por amor a ti, meus irmãos. Então Saulo aqui, cheio de furor, de raiva, queria matar os cristãos, prender. Mas Jesus falou: Saulo, Saulo, por que tu me persegue, Saulo? Sim, temos que entender, irmão, que Deus nos ama de tal maneira, porque Ele poderia tirar a vida de Saulo, resolver o problema. Mas Ele amava Saulo como ama eu e você. Amém. Aí Saulo fala assim: quem és? És tu, Senhor? Ele falou: sou Jesus e que tu persegues. E naquele momento, meus irmãos, ele precisou perder a visão. Ele precisou enxergar pelos olhos da fé. E a Bíblia diz que ele foi para Damasco, não enxergou por 3 dias e jejuou 3 dias, até Ananias chegar lá e curar ele. E curar, meus irmãos. Eu quero dizer para vocês que Deus não desiste mesmo dos assassinos como Saulo era, que se tornou Paulo. Ele era assassino.
Se Deus não desiste nem dos assassinos, meu irmão, como é que ele vai desistir de ti? Ele jamais vai desistir de ti, porque pode ser assassino, criminoso. Deus não desiste, como não desistiu de Saulo. E ele se tornou um dos grandes exemplos para nós, os testemunhos. Então, meus irmãos, não abandone o barco, meus irmãos. Não desista. Não desista. E se você tem a oportunidade hoje de ir aos pés de Cristo, dizer: Senhor, estou aqui. Deus quer que a gente entenda, meus irmãos, quem Ele é e quem somos. Somos pecadores, miseráveis, cheios de defeitos. Mas Jesus fala: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu transformarei, eu curarei, eu te restaurarei. E é isso que a gente precisa entender, que o querer efetuar é do Senhor. Mas Deus, meus irmãos, Ele nos respeita e nos ama de tal maneira que Ele não pode fazer algo por você sem você permitir. Mas quando a gente fala: Senhor, eu permito a cura, eu permito a transformação, eu permito o milagre, e Deus fala assim: agora eu posso fazer. Amém. Que a gente venha permitir, meus irmãos, Deus nos transformar, Deus nos moldar em uma nova criatura, porque aí o milagre vai acontecer. Porque enquanto eu e você querer ser o velho homem, Deus nunca vai fazer de você uma nova criatura. Nunca. Mas quando você se decidir dizer: eu quero ser nova criatura, como Saulo. Saulo disse: eu não quero ser mais Saulo, eu quero ser Paulo. De perseguidor, eu quero ser perseguido por amor a Cristo. Meus irmãos, eu vou pedir para vocês abrir a Bíblia. Lá em 1 Pedro 2,9. Primeiro Pedro 2,9. Amém? Amém. Assim diz a palavra do Senhor: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis a virtude daqueles que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós sois geração eleitas. Olha como Deus te chama. Deus te chama geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido por Deus, para que anuncie as virtudes daqueles que Ele chamou da onde? Para a maravilhosa. Amém. A Bíblia diz que vós sois nação santa. Quem somos? Povo santo. Você é santo, você é de Deus. Se a gente não entender quem somos, para onde iremos, a gente estamos perdidos. Porque eu e você somos santos. Se a gente não foi santo até hoje, a gente tem que ser santo, tem que ser diferente, entender quem somos, para onde iremos. E muitas vezes a gente quer imitar o mundo. Muitas vezes a igreja está equivocada, eu falo por nós mesmos, que a gente tem que colocar a igreja mais ou menos um padrão para alcançar pessoas. Não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente seja santos para que Ele veja a santidade em mim e você queira ser santo também. Amém. Vocês acham que aqueles que estão no mundo das drogas estão perdidos? Não quer nada com Deus? Ele vai querer ir para um lugar que está semelhante a eles? Não quer, irmãos. Ele quer ir para um povo diferente. Ele quer ir para um povo que tem paz. Um povo que reflete a glória de Deus, como Estevão. Ele refletia seu rosto diferente como de um anjo. Amém. É isso que Deus quer de mim e de você, que a gente entenda. Somos santos. Quem é? Somos santos, somos cristãos, somos cristãos. Não é se vergonhar e querer se vestir como o que não conhece a Deus, comer e beber como aqueles que não conhecem Deus. Não é isso que Deus quer? Ou não foi para isso que Deus nos chamou. Não foi para isso. Ele disse que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Amém. E anuncieis a virtude
Você está anunciando aquele que te chamou? Será que a gente está falando desse Cristo que nos tirou das trevas? Será que a gente entende que somos nação santa? Se a gente não entende isso, a gente está perdido ainda, estamos nas trevas. Porque somos luz, somos pessoas santas, somos povo adquirido, propriedade exclusiva do Senhor. A Bíblia diz, propriedade exclusiva do Senhor você é. Se alguém não vê isso, a gente precisa refletir como estamos. Porque é isso que a Bíblia diz, que você é santo, você é de Deus. E temos que lembrar e querer ser de Deus, e dizer assim, eu sou santo, sou de Deus, sou cristão. É isso que Deus quer que a gente entenda, que você é povo santo. A Bíblia diz que Deus te chamou lá das trevas para a maravilhosa luz, para que anuncie aquilo que Deus falou. Irmãos, seja santo. Se eu e você ainda não está sendo santo, seja santo. Seja aquilo que Deus te chamou para ser. Amém. Deus está dando a oportunidade para mim e para você de ser santo nessa noite, de dizer assim, eu sou diferente, eu sou cristão. Amém. Por muitas das vezes a gente quer imitar o mundo e se vergonhar daquele que te salvou, o Cristo Jesus. E não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que a gente seja santo e entenda que somos santos. Somos propriedade exclusiva de quem? De Deus. Se é de quem? Eu sou de Deus, sou cristão. É crente, eu sou cristão. Sou adventista, eu sou guarda do sábado, os 10 mandamentos. É isso que Deus quer que entenda, meus irmãos. Deus não quer que a gente se esconda o que somos. Muita gente tem uma teoria hoje que não pode falar as doutrinas porque a pessoa não vai para a igreja. Não pode falar as doutrinas porque a pessoa não vai se batizar. Não é isso, meu irmão, que Deus quer. Quando o Espírito Santo faz a obra, ele faz por completo. Amém. Deus quer que a gente seja sincero e fale, a gente vivemos isso porque é o que Deus quer. É isso que Deus quer. Que a gente passe para Ele o que é ser santo. E fica a critério, se você não quiser ser santo. Tudo bem, irmão, a gente respeita, como Deus te respeita. Mas o povo santo vive dessa maneira. Irmãos, vou pedir para vocês abrir a Bíblia para a gente finalizar. Lá em Salmos 37, 10. Salmos, 46, 10. Amém? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Meu irmão, minha irmã, Deus fala, filho, filha, aquieta teu coração. Eu sei que você tem medo, eu sei que você tem dúvida, eu sei que muitas vezes você fica frustrado que não é isso que você queria, mas a palavra de Deus diz, aquietai, filho, durma em paz e entenda que eu sou teu Deus. Quem te chamou das trevas para a maravilhosa luz foi eu. É isso que Deus quer que a gente entenda. E Deus fala que nunca vai te abandonar. Irmãos, então meio das tuas frustrações, tuas aflições, tuas dores, a Bíblia fala, querer efetuar meu. Deus fala, quieta teu coração e entenda quem eu sou teu Deus. Que essa semana, meu irmão, a gente possa refletir quem somos e para onde iremos. Que a gente possa aquietar nosso coração, dormir em paz, ter paz em Cristo Jesus, porque Jesus falou, a minha paz vos dou. Amém. A minha paz vos dou. Então, meus irmãos, não perca a tua fé, não perca a direção, não abandone o barco, mas peça a Deus para que Ele seja o diretor da tua vida. Amém. Que Ele te guie, que Ele te oriente. Ele é aquele que te chamou. Peça a Deus para que te faça santo. Peça a Deus para que te faça santa. Porque, meus irmãos, o Espírito Santo que mais quer fazer uma transformação na nossa vida. Amém. Durante esse momento que a Rebeca estiver louvando o Senhor. Se você quer, irmãos,
ser uma nova criatura, quer ser santo, como a Bíblia diz que vós sois santos, você fica de pé, a gente vai orar com plena certeza que Deus vai ouvir nossa oração. Amém. Oremos. Querido Deus, Pai eterno, toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Amém. O Teu povo, Pai Santo, o Teu povo santo que Tu escolheste e nos chamou, está de pé nesse momento, Pai, dizendo: eu quero ser santo, Pai. Eu quero ser Teu, Pai Santo. Eu quero transformação. Eu quero nascer de novo. Oh, Pai, opera um milagre na nossa vida nessa noite. Opera uma transformação, Pai Santo, para que a gente, onde estiver, ao caminhar, o nosso trabalho, o nosso lar, as pessoas vejam a diferença e digam assim: você é diferente. Amém. Você é uma pessoa diferente, você reflete paz, para que a gente entenda, Pai Santo, quem somos, para onde iremos. A gente somos santos, a gente somos do Senhor. Que a gente nunca venha perder, Senhor, nossa fé. Amém. Nunca venha perder nosso desejo, porque na Tua palavra diz, Pai, para onde a gente iremos, olho não viu, ouvido não ouviu, e nunca passou o coração a beleza que Deus criou para nós lá no céu. Amém. Que a gente possa ter esse anseio, esse desejo de ir para a mansão celestial, morar com o Salvador.
Pai Santo, abençoe cada família representada. Abençoe essa igreja, que possa ser um canal de bênção nessa localização. E tudo que a gente venha fazer, Pai Santo, de hoje em diante, seja para a tua honra e para a tua glória. Amém, Jesus. Aonde essa mensagem chegar, Pai Santo, o Senhor fale o coração daqueles que vão ouvir, daqueles que vão ver essa mensagem futuramente, ou se algum dia ver, Pai, o Senhor fale o coração. Desde já, Pai Santo, obrigado por falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.